Lívia Pessoa já aqui comigo no nosso bate-papo sobre política. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia. Bom, e a gente destaca aqui uma conquista do governador Rafael Fonteles. Hoje ele foi eleito novo presidente do Consórcio Nordeste, né, uma instituição de integração jurídica, política e econômica entre os gestores dos 9 estados nordestinos. E foi uma eleição por unanimidade. Unanimidade, Aline, porque coloca-se ali principalmente essa ideia também de trazer um protagonismo para cada estado de acordo com cada ano. Então o governador Rafael Fonteles claramente estará ali representando o Piauí, mas também com essa ideia de trazer um alinhamento maior e um fomento econômico para os estados nordestinos, que nós sabemos que infelizmente e historicamente são ali colocados de escanteio por uma questão histórica, estrutural e também, claro, cultural a respeito dos estados. O governador Rafael Fonteles falou como recebeu essa informação, essa notícia. É uma missão difícil, substituir a governadora Fátima não é fácil, mas nós vamos levar a experiência que tivemos, inclusive presidindo o Concefaz, quando eu fui secretário de Fazenda, para tentar fortalecer o consórcio Nordeste, tentando seguir os passos da governadora Fátima, valorizar as câmaras técnicas, a união do grupo e a defesa dos interesses do Estado em todos os fóruns necessários para garantir mais desenvolvimento para o nosso povo. Bom, e essa é uma posição que já foi ocupada por outro piauiense e foi em plena pandemia, né? Exato, Aline. É um cargo ocupado que, no caso, na época, foi comandado por Wellington Dias, enquanto governador do estado do Piauí também. E é uma presidência anual, né? Ela se coloca ali a cada ano justamente para promover uma isonomia, uma equidade ali nesses comandos dos estados do Nordeste. Faz com que também haja essa maior atenção, esse maior protagonismo no país do Nordeste, e é muito importante. Bom, agora a gente vai falar sobre um acordo que teria sido selado hoje. Prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, anunciou que esteve com representantes da concessionária de abastecimento de água e esgoto, né, sanitários, a água de Teresina. E o foco é promover melhorias nas vias públicas para o próximo ano, ou seja, reparar as obras que prejudicam a mobilidade urbana na capital. Vamos ouvi-lo. Uma boa notícia para os teresinenses, aqui com os representantes da Água de Teresina, a chefe, a Big Boss, a doutora Ana, a SED, que fiscaliza os futuros presidentes das STUs. É para dizer que a gente entrou, depois de uma conversa amistosa, onde a Água de Teresina vai fazer o reparo de todas as valas mal feitas e mal cuidadas, causando acidentes, por toda Teresina. Serão criadas 10 turmas com pessoas da Água de Teresina e da Prefeitura, da ANSET, para percorrer toda a cidade e reparar aquilo que está mal feito. Daqui para frente, toda vala que for feita na expansão da rede de esgoto e água será apresentada à Prefeitura e vai acompanhar tanto eles como nós, para poder ser um serviço bem feito e não estragar a cidade. E outras questões, como a questão da ligação, da distância, e outras questões pendentes vão ser discutidas para poder chegar a bom tempo. Todo problema tem solução. Aqui eu fiquei satisfeito e uma boa notícia para vocês. Reforçando aqui o nosso compromisso através dessa cooperação aí com a Sanduz, para a gente revisitar as nossas obras, trazendo cada vez mais um serviço de melhor qualidade para a população de Teresina. É extremamente relevante, né, porque a cidade acaba ficando com muitos problemas nas vias públicas, inclusive, Lívia, as avenidas que acabaram de ser recapeadas, né, recebem um asfalto novo e logo em seguida ele é todo recortado para fazer o serviço de saneamento, de esgotamento, que é um bem necessário, é uma obra extremamente necessária para a saúde pública da nossa capital, porém, parece que não havia assim, uma sintonia entre a empresa e a Prefeitura de Teresina para poder saber quem faria o serviço primeiro.
uma responsabilidade que deveria ser compartilhada, Aline, já que exige justamente essa complexidade de ações que interfere diretamente na mobilidade urbana, como você mesmo disse. Com o asfalto ele desnivelado, ele ali recortado, promove acidentes, traz um incômodo maior para a população, então prejuízos para os automóveis, então faz com que tudo se torne um pouco mais difícil. E essa é a ideia de que pelo menos foi colocada nesse acordo da Prefeitura de Teresina a partir de 2025 com a Águas de Teresina, fazer com que haja esse saneamento básico, essa ação intensa que é necessária, inclusive na zona rural de Teresina, mas de uma forma estudada, de uma forma cautelosa, gradual, para que não haja justamente esses incômodos urbanos que acabam sendo bem mais do que só um desconforto, acabam trazendo acidentes e, claro, também uma possibilidade, inclusive, de fazer com que esses encanamentos que são colocados de uma forma muitas vezes não estudada ou abrupta possam trazer prejuízos para as casas. Necessário mesmo. Agora, já que a gente está falando da futura administração pública de Teresina, bom, vamos falar então sobre reforma administrativa, né? O futuro secretário de Educação, vereador Ismael Silva, falou sobre a importância para a gestão de Silvio Mendes e já anunciou, inclusive, um mutirão logo no começo da gestão, em 2025. É a questão de saber quais são os pontos a serem tratados primeiro, né? As urgências da gestão. E a área da educação é uma das que mais está sofrendo com essas necessidades, já que atinge diretamente ao público, tem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por ser um ensino público, então é muito necessário haver, sim, esse mutirão e essa ação conjunta e que faça com que a pasta ela seja priorizada a partir do próximo ano, não só com as verbas, né, distribuídas pelo próprio orçamento municipal, mas também com um corpo técnico qualificado para entender quais são as partes mais sintomáticas da gestão. Vamos ouvir então o futuro secretário de Educação, Ismael Silva. Era necessária que fosse discutida e votada aqui na casa essa reforma administrativa aqui para poder acompanhar o modelo de gestão que está sendo adotado pelo Dr. Silvio Mendes a partir de 2025 aqui na cidade de Teresina. Então, nós dialogamos muito com o Dr. Silvio Mendes, com toda a sua equipe, para que nós pudéssemos aqui fazer os ajustes necessários de acordo com o modelo que ele quer adotar. Bora, já que a gente está falando então em futuras gestões, já tem municípios que estão diplomando os seus eleitos, né? Ontem, por exemplo, o prefeito eleito de Picos, Pablo Santos, a vice, Xandu Neri, e os 17 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de Picos, também uns 15 suplentes, foram diplomados em solenidade realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Pablo Santos chegou ao evento de diplomação ao lado da vice-prefeita eleita Xandu Neri. Em seu discurso, Pablo destacou que pretende trabalhar para resolver os problemas da cidade. A gente vai buscar fazer uma boa gestão a partir do dia 1º, dia 25, acompanhado também, sempre importante, governo municipal, governo estadual, o governador quer realmente que a gente tenha esse alinhamento com o governo do estado para que a gente possa juntos trazer obras importantes e impactantes para a nossa cidade. Quem também foi diplomada foi a vice-eleita Xandu Neri. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade que o povo de Picos está me dando por me reeleger pela segunda vez como vice-prefeita de Picos. Eu só tenho gratidão e espero corresponder às expectativas da população. A cerimônia lotou o auditório do Fórum da Comarca de Picos e contou com a participação dos diplomados, suplentes, familiares dos eleitos e líderes políticos municipais e estaduais. Irei também aqui, juntamente com eles, trazer benefícios para Picos, para a gente transformar Picos em uma cidade cada vez melhor para se viver. O momento foi presidido pelo juiz Ademar de Souza Martins. Em discurso, ele valorizou a democracia e destacou que os resultados das eleições são uma das principais manifestações da soberania popular. Na Justiça Eleitoral, a entrega do diploma é a consagração da escolha dos mais de 47 mil eleitores de Picos. Para a Justiça Eleitoral é um momento que coroa o nosso trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas que nos dá a grata satisfação de entregar esse resultado final. Além do prefeito e da vice, os vereadores eleitos também foram diplomados. Dos 17 vereadores que a Câmara Municipal vai ter em 2025, 11 foram reeleitos e 6 novos nomes ocuparão assentos na casa. Dentre os experientes está o vereador Wellington Dantas, diplomado para o 4º mandato.
Existem muitos desafios, a perspectiva é de muito trabalho da cidade de Picos e continuar com pautas importantes. Já entre os eleitos pela primeira vez para um assento na Casa do Povo está a vereadora Creuza Nunes. Ela e mais 4 vereadoras mulheres representam a bancada feminina no Poder Legislativo. A gente sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa cidade. Eu, como educadora, levantei a bandeira da educação, também a parte da mulher, também, que eu quero que a mulher seja mais empoderada. A gente falava no bloco anterior sobre posses, né? Posses não, melhor dizendo, diplomações que já estão acontecendo em todo o estado. Elas devem acontecer até o dia 19 de dezembro, para depois serem celebradas as posses em janeiro, né? E aí, sobre isso, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Sebastião Ribeiro Martins, falou sobre esse período de diplomação dos candidatos eleitos no Piauí e a importância desse momento para garantir a posse deles, né, Lívia? Exato, Aline, porque nesse momento tem que entender que a democracia ela possui etapas. A primeira é a essencial, que é a diplomação, é quando é garantido esse direito de exercer um mandato a partir do dia 1º de janeiro para aquele candidato que foi eleito, seja prefeito, seja suplente, seja vereador. Então existe todo esse ritual em que nesse momento eles recebem o diploma e que a partir do dia 1º vão ser empossados oficialmente durante a solenidade. Muito se questiona, mas se eu tiver as contas reprovadas ou se tiver alguma impugnação referente ali à minha candidatura, eu vou receber o diploma? Vai. Você vai ter entrado com um recurso enquanto candidato e enquanto eleito ou suplente para poder reaver, para poder ter esse diploma em mãos. E aí, ao longo dos 4 anos em que você exerce o seu mandato como vereador ou como prefeito, você pode ter essa retirada, você pode ser cassado, como aconteceu aqui em Teresina com o PL no último ano. No entanto, é bem difícil e é um processo muito lento. E o presidente Sebastião Ribeiro explicou bem direitinho sobre isso. Diplomação, o último dia, dia 19, né? A diplomação é um dia simbólico, né? Porque a partir da data da diplomação dos candidatos eleitos, é o fim do processo eleitoral e também é o início das impugnações de candidatura, ou seja, eventual ação na justiça eleitoral contra abuso de poder econômico, abuso de poder político, é a partir da diplomação que os partidos políticos, os candidatos têm um prazo de 15 dias para impugnar aquela eleição. Então é uma data importante. Aqui em Teresina será diplomado no dia 18, o prefeito eleito, Dr. Silvio Mendes, o vice-prefeito e os 29 vereadores e 3 suplentes de cada coligação. Bom, o desembargador, inclusive, teve um encontro nessa semana, né, com a desembargadora Carmen Lúcia, né, em Brasília, e fez uma espécie de avaliação das eleições deste ano. A ministra, ela tem esse grande papel dentro do STF, ali, inclusive ela é uma das que participa ativamente dessa discussão e falou sobre essa perspectiva das eleições de 2024, que foram muito complicadas, foram muito caras, foram muito difíceis e no Piauí, com certeza, houve também esse impacto, esse reflexo de serem candidaturas e serem discussões muito intensas e antagonizadas. Então, a ministra falou sobre esse assunto. Foi uma conversa muito boa, a ministra estava de início muito preocupada com relação aos fake news, né? E surpreendentemente, como ela disse, foram as eleições tranquilas em todo o Brasil. Nós não tivemos grandes problemas. É claro que tem as intercorrências normais no dia das eleições, mas no geral ela ficou muito satisfeita com o estado do Piauí, com os demais estados. É uma eleição, uma apuração rápida, tranquila, e ela disse que ficou surpreendida, porque ela imaginava que ia ter muito mais problema. Claro que tivemos problema em São Paulo, né, onde teve segundo turno, em algumas cidades do Brasil, mas no geral foi muito boa a avaliação da ministra. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre um feito histórico, a aprovação da reforma tributária. O Senado Federal aprovou por 49 votos a 19 o texto base do projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. E, é claro, motivo de comemoração.
Inclusive para o senador Marcelo Castro, que é um piauiense, que é um dos principais ativistas da política econômica e que coloca sempre em pauta essa questão da reforma tributária, dos tributos. A ideia é que simplifique, né? Os tributos eles tendem a ser muito complicados no Brasil, isso dificulta inclusive a instalação de indústrias, também a questão da contratação de novas pessoas, porque é tudo muito caro. Então isso foi o motivo, né? Foi o cerne da questão durante a discussão no plenário e o senador Marcelo Castro falou sobre o assunto. Hoje é um dia histórico para o Brasil. Acabamos de aprovar a regulamentação da reforma tributária, que o ano passado nós já tínhamos aprovado a PEC e agora estamos aprovando a lei, regulamentando toda a reforma tributária, melhorando a vida do brasileiro, desonerando a cesta básica, desonerando os remédios, melhorando os preços para os pobres, para que tenham melhor qualidade de vida, simplificando e melhorando o ambiente de negócio para as empresas, para o país crescer, gerar emprego, renda, enfim, tudo vai melhorar para o país agora com essa reforma que nós devíamos à sociedade brasileira há muitos anos. Parabéns ao senador Eduardo Braga, líder do MDB, que foi o relator da PEC, que foi o relator agora da lei. Parabéns a todos os colegas aqui do Senado que deram esse passo tão grande em favor do Brasil. E já que a gente está falando sobre a economia do país, nós vamos falar também sobre um assunto que é bem preocupante para o deputado do PT, Merlong Solano, né? Ele hoje falou sobre essa decisão do Comitê de Política Monetária do Brasil, do Banco Central, melhor dizendo, de elevar a taxa a 12,25% ao ano. E isso acaba trazendo efeitos colaterais para a atual economia do país. Ele que, inclusive, é professor, economista, tem embasamento, tem propriedade, né? E falou muito sobre essa preocupação. Exato, Aline. Outro ativista econômico que nós possuímos na política piauiense, o deputado federal Merlong Solano, é um economista... Solano? Mas Solano, né? Exato. Ele é economista e faz com que haja toda uma discussão que também implica na pauta identitária. Por quê? Por mais que seja uma ideia, uma discussão econômica, tem o seu fundo político, porque impacta diretamente para o consumidor. No cenário macro, quando se fala sobre a internacionalização da economia, que inclusive impacta na valorização do real e também na instalação de empresas aqui no Brasil, isso é ótimo. A taxa Selic, ela é inclusive responsável por criar essa bolha econômica e estabilizar a economia. Pelo menos esse é o intuito da taxa. Mas também tem o seu respaldo social, já que não é muito bem aceito, pois faz um impacto direto no produto consumido pelo brasileiro. Então tem todo esse equilíbrio que precisa ser feito. Inclusive foi uma crítica colocada quando Gabriel Galípola foi colocado como presidente do Banco Central, porque ele teria que fazer esse malabarismo entre a política populista de Lula e também esse agraciamento econômico do mercado. O Banco Central aumenta a taxa de juros por causa do tamanho da dívida pública e do déficit fiscal, e o aumento da taxa de juros aumenta o déficit fiscal e aumenta a dívida pública. São mais 55 bilhões de reais de dívida cada vez que se aumenta 1 ponto percentual na dívida, na taxa de juros, como aconteceu ontem. Este não é o caminho para o Brasil. Nós precisamos combinar uma política de ajuste fiscal que traga a evolução das despesas para dentro do novo marco fiscal, em que, portanto, elas só poderão crescer até 70% do crescimento da receita, e, de outro lado, uma política de juros voltada para uma prática que combine o combate à inflação com a geração de empregos e com o crescimento da economia. Isso sim é que nós precisamos buscar, e não privilegiar de maneira irracional os interesses do setor rentista, como acaba de fazer o Banco Central. Lívia Pessoa, nós falamos sobre muitos assuntos hoje, que bom, então, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço, Aline, pela companhia. Pela contribuição. E pela paciência também. Imagina, até amanhã.